Boa tarde a todos. Bom, já é... Não, quase boa tarde. Bom dia a todos. Na Bahia, se não almoçou, É da verdade. tarde. Verdade. Dá bom dia. E aqui apresento minhas saudações rubro-negras a todos da mesa, desembargador Luciano, desembargador Marco Aurélio, flamenguista também? Professora Fernanda e meu professor e meu amigo, desembargador Alexandre Câmara, sem deixar de falar, obviamente, do meu amigo que eu já conheço há alguns anos, desembargador Agostinho. E eu já vou começar, pode, amor. Melhorou? Vamos embora. E eu já vou começar pedindo desculpa. Desculpa por quê? E invocando aqui o princípio da boa-fé. Porque como é que alguém consegue debater a quantidade de temas que foram abordados aqui? O tópico é um só, boa-fé. Mas eu tentei fazer um resumo, mas eu desisti depois que eu preenchi uma folha inteira. Porque eu falei, não tem como, é humanamente impossível. Mas uma coisa me chamou a atenção que eu quero destacar rapidamente, que foi dito por eles. Lá em Sociologia, meu mestrado é Direito de Sociologia, tem uma coisa chamada poder deformante. Você pega uma teoria, quando você traz essa teoria para o campo prático, isso acaba deformando isso. E a professora Fernanda falou exatamente no esforço da construção da teoria da boa-fé, que é necessário que os deveres anexos sejam colocados. E falou que em alguns problemas as pessoas não estão lendo com cuidado aquela teoria. Ela usou o exemplo da teoria do implemento substancial. O professor Câmara também, quando foi na fala dele, falou, olha, na importação, às vezes, nós importamos corretamente e às vezes não. E isso é um problema muito sério. E isso aí acaba atingindo a boa-fé, né? Por quê? Reparem, quando se vai trazer uma teoria, né, quando você vai trazer uma legislação, é importante que quando você traga isso, não aplique a parte que lhe agrada. Ou você cria uma nova teoria a partir daquilo que você está buscando, mas aí eu peço que você haja de boa fé, dizendo, eu estou apresentando, a partir da teoria tal, um diálogo para aperfeiçoá-la, no meu entender, ou que você traga a teoria inteira. Porque quando você traz a teoria, você traz uma teoria pela metade. Normalmente é a metade que lhe interessa. E aí você já está se afastando da boa-fé. Você se afasta da ciência através da má-fé. Isso... Me desculpa. Claro. É porque você está falando isso, eu estou pensando em uma pessoa, Robert Alexi. Robert Alexi, sim. Cuja teoria foi importada nem pela metade, né, por um quarto dela, no máximo. E é usada aqui e botam nele a culpa por um monte de coisas das quais ele certamente que não é culpado. Que não é culpado. dele, exatamente. E isso gera um problema para nós muito, muito sério. E eu reparei que esse, na verdade, foi um dos nossos. Quer dizer, a questão da boa-fé, ela é axiológica. É importante que a gente use. E aí, o que eu queria trazer ao debate é a utilização do princípio da boa-fé com o intuito de afastar a boa-fé. Calma, eu vou... Vejam bem, a minha posição é muito cômoda. Eu sou debatedor. Eu tenho que polemizar, eu não tenho que fazer palestra aqui. Eu tive 2 palestras maravilhosas. A palestra da professora Fernanda, maravilhosa, extremamente acadêmica. Ela deu uma aula, como foi dito aqui. Palestra do professor Alexandre Câmara, brilhante, com viés prático. Então a gente conseguiu hoje um evento que eu achei sensacional. Não é à toa que desde 9h30 nós estamos com o auditório lotado. Parabéns. Mas olha só, eu tive um caso, recentemente, que eu julguei, onde houve um descumprimento contratual, a famosa mora, era a construção de um navio de grande porte. O sujeito atrasou, e não foi um atraso pequeno, foi um atraso bonito. Quando ele finalmente cumpriu a obrigação, teve o marco final da mora, a empresa então vai e cobra a multa. A defesa dele, eu estava de boa fé. Falei, mas você estava em mora.
Não, mas veja bem. Como a minha mora foi muito grande, o meu atraso foi muito grande, e a parte não pediu a resolução do contrato, me fez acreditar, pelo princípio da boa-fé, que ela aceitou não mais me cobrar a multa, a cláusula penal. E veio um parecer disso, bonito, parecer contratado. E eu fiquei pensando nisso e queria trazer para cá hoje. O sujeito pegou o princípio da boa-fé e usou o princípio da boa-fé para justificar a mora. Para justificar o inadimplência. Aí eu falei, Jesus, até onde nós vamos usar a boa-fé? Porque isso é o uso da boa-fé de má-fé. Isso eu uso da boa-fé. E aqui eu vou dizer mais, quando uso. Se eu uso a boa-fé de má-fé, eu estou usando um elemento subjetivo. Ok, eu concordo que má-fé é o contrário de boa-fé, é um elemento subjetivo, mas isso é um elemento subjetivo. Uma outra coisa que volta e meia nós verificamos é a alegação de boa-fé para justificar o erro. E aí que eu vou dar um exemplo no campo processual para provocar o professor Alexandre Câmara. Uma vez eu me deparei com um processo e que o processualista às vezes vê umas coisas que é difícil, mas o sujeito era uma relação de consumo. Uma pessoa comprou uma passagem para um país estrangeiro, contratou uma empresa para regularização de passaporte e visto, pisou no país estrangeiro, a imigração diz assim, o seu visto está errado, volta. Não, mas não, o seu visto está errado, volta. Quem manda que voltou, processou a empresa e a empresa então denunciou a LIDE, Vanessa, minha secretária, deve lembrar disso, denunciou a LIDE, o governo daquele lugar. Era simples para o colega, ela dizia assim, é relação de consumo, não cabe denunciação da LIDE. Mas o juiz abriu para a parte contrária falar, que ficou silente. O juiz deferiu a denunciação da LIDE. A embaixada foi denunciada a LIDE, não se manifestou. E aí, desembargador Câmara, professor Fernando, o processo deu uma descansada, algo de 1 ano mais ou menos. 1 ano depois, a parte autorizou, mas o processo não está andando. Ah, então vamos andar. E aí era um novo juiz. E o novo juiz disse, opa, não cabe denunciação da LIDE. Revoga a denunciação da LIDE. E aí o réu disse, como você vai me revogar uma coisa que eu já obtive? Eu já obtive com a concordância do autor, que não se opôs ao meu pedido inicialmente e não recorreu da decisão que deferiu. E aí veio para mim. E eu disse, eu não posso decidir, porque se de um lado eu tenho Estado estrangeiro, organismo internacional no processo, e de outro eu tenho pessoa residente domiciliada no país, a competência agora passou para a Justiça Federal. E mandei o processo para a Justiça Federal. Com as nossas homenagens. E quando eu fiz isso, eu digo, existe uma questão de boa-fé agora. Eu não posso. Agora, se não fosse o lado do Estado estrangeiro, eu diria sem nenhuma dúvida, não tem como agora mexer nisso, por mais errado que seja. Porque se criou a expectativa. Você disse para o cara, você está certo. O outro não discordou. O problema é que o sujeito depois veio argumentar exatamente o seguinte, não, mas isso é contra a lei. E aí vem a minha provocação, tanto a professora Fernanda quanto o professor Alexandre Câmara, nosso embaixador. Até que ponto se pode usar a boa-fé como defesa contra a legem? É ótimo a gente se debater, a gente pergunta e para. Obrigado. Vamos lá. Tá ligado? Tá, né? Bom, muito obrigada pelas palavras e pelas perguntas, né? Os questionamentos aqui bem interessantes. Eu vou tentar dar alguma resposta, mas também peço, né, interpretação aqui de muito boa fé nas minhas respostas. Bom, a primeira questão que eu acho que é realmente o nosso grande desafio é a delimitação do uso da boa-fé. E isso parte também por uma delimitação negativa, o que não é boa-fé, o que não está na seara da boa-fé.
Então, a gente tem que realmente pensar aqui em separar. Né? Por exemplo, um contratante atuou com pouca diligência ou com nenhuma diligência. Faz sentido depois ele questionar um comportamento de boa-fé da outra parte para afastar alguma cláusula que tenha sido ali estabelecida entre eles, quando ele simplesmente não foi diligente? Não me parece. Né? Então, a boa-fé ela não está aqui para... É claro que o princípio da boa-fé funciona como uma proteção às partes contratantes. Eu não nego isso. Mas a boa-fé não é uma desculpa para a falta de diligência. A boa-fé não é uma desculpa para omissões propositadas, buscando algum resultado favorável, alguma chance de um resultado favorável lá na frente. É justamente o oposto. Então, me parece que a delimitação negativa é efetivamente essencial em relação aos usos da boa-fé. Nesse caso, o caso que foi mencionado aqui é o uso meramente figurativo, né, mera retórica. Eu vou jogar boa-fé, mas, sei lá, podia ter falado de equidade, podia ter incluído ali como uma tentativa de fundamentação, função social, dignidade, solidariedade, qualquer coisa, né, igualdade substancial, isso, ia tentando. Né, é isso. Ali não era boa-fé, foi por acaso. Utilizaram a boa-fé, mas poderia ter sido utilizado qualquer outro fundamento que também não estaria, né, a princípio, adequado. É o uso meramente retórico, meramente figurativo e que só contribui para esvaziar o sentido da boa-fé. Então, me parece que é justamente isso que nós temos que combater, esse uso retórico. Por fim, em relação a essa questão processual, o comportamento processual, e aí já passando também um pouco a bola aqui para o doutor Alexandre Câmara, me parece que nós temos, sim, um desdobramento ou uma teoria derivada da boa-fé que faz frente a esse tipo de situação, né, que é a teoria da aparência. Então, a teoria da aparência vem justamente nos dar essa possibilidade de resposta. Pela teoria da aparência, a boa-fé, né, pode, sim, vir a validar um negócio, ou aqui um negócio jurídico, ou um ato processual, enfim, essa relação em que estava, num primeiro momento, enfim, que foi celebrado em um primeiro momento, em erro. Então, obviamente que não é só a boa-fé. Né? Então, assim, eu tenho uma aparência de direito. De onde vem essa aparência do direito? Do comportamento das partes envolvidas. Pode ser numa relação contratual, pode ser ali ao longo da relação processual. Então, eu tenho um comportamento compatível, né, com aquela situação ali que foi posta, aceitando a situação que foi posta. Não obstante isso, eu tenho um erro de uma das partes, né? Mas esse comportamento aceitando aquilo ali que foi posto, sim, a gente pode até pensar em, de repente, uma omissão daquele a quem a alegação do erro seria proveitosa e que ele não alegou, enfim, ele aceitou. E a boa-fé fundamentando a validação, seja do negócio, seja daquele ato. Então, me parece que seria o caso de aplicar efetivamente a teoria da aparência. Olha, realmente está errado, mas em razão do comportamento das partes envolvidas, em razão da aparência do direito, que a aparência do direito também é extremamente importante. Teve lá, né, o provimento judicial, o despacho judicial, enfim, as partes se comportaram dessa maneira, e depois de um ano e meio, enfim, vem alegar o equívoco. Não, havia toda uma aparência ali de direito, de legalidade, de conformidade do que havia sido praticado até então. Me parece que é a hipótese de trabalharmos com a teoria da aparência, que é derivada da boa-fé, né, que é fundamentada na boa-fé e que vem justamente responder a esse tipo de situação. Dito isso, passo a palavra aqui para o doutor Alexandre Câmara para as considerações. Eu posso dizer, acompanha a relatora? É o que eu diria. Veja, acho que a resposta da professora Fernanda é absolutamente completa. Sinceramente, não teria nem muito o que acrescentar. Acho que a única coisa, se é que eu posso acrescentar alguma coisa, acho que essa única coisa é que a gente tem que pensar que se a boa-fé é um princípio, e eu parto do princípio de que é norma. Princípio é norma. Mas se ela é um princípio, ela tem no sistema
o papel que é cumprido pelos princípios. E ao contrário do que muita gente pensa, princípios não abrem o sistema, princípios fecham o sistema. Eles dão fechamento ao sistema. Então, princípio não é desculpa para dizer qualquer coisa. Que, lamentavelmente, é o que a gente vê fazerem com os princípios por causa das tais importações equivocadas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dignidade, né? A Fernanda falou em dignidade. Dignidade da pessoa humana virou desculpa para qualquer coisa. Para rigorosamente qualquer coisa. Eu já vi decisão de um processo em que se discutia maus tratos a animal doméstico, em que se disse que o animal doméstico tinha direito à proteção com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana de quem? Não vai nem me dizer que era a pessoa humana do proprietário, porque era o proprietário que maltratava o animal. Então, não é disso que nós estamos falando. Veja, eu não estou negando que o animal doméstico tenha direito à proteção, à dignidade, mas não é dignidade da pessoa humana. Alguém explica, né, que quando a Constituição diz pessoa humana, é uma pessoa humana, enfim. Né? Não é nem a pessoa jurídica, que é pessoa, mas não é humana. Então, sabe, o princípio não pode virar desculpa para tudo. E a gente não pode, e aí eu vou citar o orientador do nosso diretor, né, o professor Enio Streck, a gente não pode aceitar que se diga qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então, veja, se a função do princípio não é abrir o sistema, mas fechar o sistema, acho que essa é a chave da solução do problema. Não podemos aceitar que, com base num princípio como o da boa-fé, se vá tutelar tudo. Nós temos que olhar para os comportamentos e, mais do que só olhar para eles, para as expectativas e confianças que esses comportamentos geraram. Se nós identificarmos que no processo houve uma conduta e que esta conduta gerou legitimamente uma confiança ou uma expectativa, isto será protegido e nós chamamos isso de boa-fé. Se não, não há o que proteger. Então é só pensar o seguinte, se no exemplo que você citou, se o Estado estrangeiro tivesse vindo a juízo para discutir o cabimento da denunciação da lide, ou o cabimento da sua participação no processo em razão da imunidade de jurisdição, ou se tivesse havido por parte de alguém um recurso, e portanto essa questão fosse uma questão ainda em aberto, não haveria nenhum problema o juiz chegar e dizer, estou revogando. Mas se esta era uma questão já ultrapassada, a boa-fé fecha o sistema e diz, então não pode mais discutir, acabou. E só para complementar, sabe o que aconteceu com esse processo federal? Quando chegou na Justiça Federal, o juiz federal excluiu o Estado estrangeiro e devolveu para a Justiça Estadual. E não houve recurso lá. Nem homenagem. Nem é. Só que o processo, como foi dito, é da parte, né? Pois é. E veja, a gente poderia buscar soluções para um caso como esse com base num monte de outros elementos que não a boa-fé. A gente poderia, por exemplo, deixando aqui de lado a discussão sobre se cabe ou não cabe denunciação da lide nas causas de consumo, a gente poderia dizer o seguinte, se uma das partes requereu e a outra não se opôs, isso é uma convenção processual de admissão da denunciação da lide. Negócio, 198. Negócio processual. E, portanto, sequer se poderia usar como fundamento da decisão que não cabe denunciação da lide. Porque as partes convencionaram que no processo delas cabe. Mas isso e o processo é para resolver o problema delas. Então, a gente poderia buscar solução para este problema com base em um monte de outros elementos do direito, e não necessariamente com base na boa-fé. Mas o mais importante é dar uma solução para o problema. E uma solução que atenda as partes, né? Que é a grande questão hoje. Uma solução juridicamente adequada atenda as e partes. que atenda aos interesses daqueles que têm interesses no processo. Senhor presidente, então eu vou encerrar aqui, peço licença para encerrar, porque como debatedor eu entendo que não são palestrantes, sim um debatedor, provocação, até para termos tempo ainda, se for o caso, de abrir para a palestra. Eu posso fazer uma pergunta para a mesa? Senhor presidente, senhor do desembargador Marco Aurélio. Não, eu sou aluno de vocês. É um tema que a gente já debateu e o professor Alexandre Câmara
tem uma posição, salvo engano meu, diversa da minha, então eu devo estar errado, mas eu sou abusado. Mas é um tema que nós temos debatido muito lá na 7ª Câmara Civil. O desembargador André Gustavo, aliás, pediu desculpas a todos, mas está recebendo o ministro Barroso, que está aqui no tribunal, um evento à tarde também, que eu vou comunicar em breve. Então, pedi desculpas por ter sido obrigado a sustentar, desculpas à mesa e ao público. Mas é um tema que nós debatemos no nosso fórum. O professor Vâmbia, também membro do nosso fórum, discutiu na sua turma de doutorado. E é relacionado à boa-fé e a gratuidade de justiça. Em que sentido? A possibilidade, já discutimos isso no passado, de revogação de ofício da gratuidade de justiça em caso de litigância de má-fé deliberada, uma flagrante, deliberada, inexcusável. É claro que nós todos sabemos que as sanções por litigância de má-fé estão expressamente previstas em lei. Não há dúvida quanto a isso. O STJ disse que não é possível a revogação nesses casos, porque é uma sanção não prevista em lei. E a provocação que eu faço e na 7ª Câmara isso tem passado, no sentido de que isso a revogação de ofício em caso de litigância não seria uma sanção. A boa-fé, nesse caso, seria um pressuposto adicional ao benefício da gratuidade, juntamente com o estado de suficiência de recursos. Por quê? Porque todo processo ele tem um custo e todos nós reconhecemos o dever das partes de atuar em boa-fé. E quem advoga, e nós, todos aqui, nós três aqui, advogamos muito tempo, viemos pelo 5º Constitucional da OAB, nós sabemos o quanto é difícil advogar contra quem tem uma gratuidade, porque o risco é zero. A pessoa vai navegando ali, e aí você diz, mas tem uma sanção, se ele for provado a má-fé, ele vai ser multado. Sim, mas ele não tem recursos, não, para ele tanto faz ser multado, ele vai continuar tentando levar aquele processo à frente, sempre sob a proteção da gratuidade. E vou além, o processo tem um custo para a sociedade a despeito daquela parte não pagar, porque se esse processo seu está correndo sem custo para o seu cliente, outras pessoas estão pagando por aquele custo, porque o custo está lá. Então, não me parece contraditório se conceder um favor legal, uma benesse legal, a quem deliberadamente, eu não digo aqui aqueles casos de recurso protelatório que não é, parece que é, mas não é. Não é isso. É esse caso de adulterar um voto, de ocultar um documento do processo, enfim, o flagrante intuito de faltar com dever de lealdade. Nós dissemos aqui a diferença da boa-fé objetiva e subjetiva, mas talvez se pudesse dizer, avançando aqui nessa reflexão, de que, no caso de boa-fé subjetiva, na ausência da boa-fé, a má-fé, então, seria o caso das sanções por litigância. E, em caso de violação da boa-fé objetiva, que é a norma de conduta, se pudesse enquadrá-la, então, como pressuposto. Ou seja, se há má-fé, no caso de falta de boa-fé subjetiva, então se aplica a sanção. E aí não se discute. Se houver se violar uma norma de conduta processual, aí ele é um pressuposto. E vou além. O artigo 139, inciso 4, que nós discutimos várias vezes aqui, das medidas como suspensão do direito de dirigir, de passaporte, está lá. E não está previsto em lei a suspensão do passaporte, nem de carteira de motorista, mas se fez uma interpretação no STJ de que é possível, em alguns casos, suspender a carteira de motorista. E ontem o STJ até deu uma regulada nisso. Isso tem feito essa construção. E também no artigo 139, acho que, salvo engano, inciso 3, diz que compete ao juiz prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, feito esse rápido, nem tão rápido assim, comentário, eu faço a provocação. Seria o caso de se pensar com mais ênfase nisso, no sentido de que o juiz pode, em conclusão, revogar de ofício a gratuidade de justiça em caso de deliberada litigância de má-fé, não como sanção, mas como falta de um dos pressupostos que seria a boa-fé objetiva. E ainda assim, se quiser enquadrar como sanção, você vai dizer, não está previsto em lei. Sim, não está, mas o passaporte também não está, no caso do 139.4, e a carteira de motorista também não está. E tantas outras que nós podemos aqui debater, que não estão expressamente, e o STJ tem encaminhado no sentido de fazer um juízo de proporcionalidade e razoabilidade nesse sentido. Então a pergunta ficou um pouco longa, mas é justamente para fazer a provocação. Me permita só, antes de ouvir o doutor, só para complementar, me parece que se aplica a sanção
se reconhece que a boa-fé não deveria ter sido concedida. E não se... A gratuidade, desculpa. E se não se retirar a gratuidade, eu vou estar deixando que o erro persista. Quer dizer, então eu aplico a sanção, mas eu deixo o erro. Me parece, e aí vou provocar a professora Fernanda, que o vício está na formação. E aí eu tenho que separar a formação do ato da consequência da má formação do ato, que é a sanção. Bom, difícil a pergunta, né? Eu confesso que inicialmente eu tinha pensado justamente na formação do ato, mas depois, na fala, durante aqui a explicação, enfim, a apresentação, me pareceu que esse ato de má-fé, né, poderia ser, enfim, inclusive um ato ao longo da relação processual e não necessariamente ali do início da formativa, até com o exemplo do caso de se juntar ali um acórdão pela metade, né, faltando a parte que não seria favorável. Então, me parece que não seria possível restringir só o ato formativo. Se fosse uma hipótese de ato formativo apenas, a gente podia até discutir aqui um controle de legitimidade do exercício do direito de ação, né? Se ele já ingressa de má-fé, né, visando aí, estabelecendo uma litigância que já é desde o início de má-fé, sim, me parece que a gente poderia, a partir de boa-fé objetiva e de controle de legitimidade mesmo, obstar o exercício desse direito e aí, né, sendo um ato ilícito, teria sanções, e dentre as sanções, acho que teria espaço para discutir essa revogação da gratuidade de justiça. Mas essa má-fé sendo demonstrada, sendo exercida ao longo do processo, eu confesso que eu não sei se ela já é absorvida pelas consequências da litigância de má-fé, né? E se a gente realmente não poderia adentrar aqui na questão da revogação da gratuidade de justiça. Mas me parece bem interessante, especialmente porque se a gente for discutir em termos de boa-fé objetiva, eu vou novamente aqui retornar para a questão do controle de legitimidade, né? Será que aquele exercício se transformou num exercício abusivo? E aí quais seriam as consequências desse exercício abusivo? Se seriam só aquelas previstas para a litigância de má-fé ou se você vai alargar essas consequências, né? Então, assim, eu iria mais para o caminho de avaliação do exercício do direito e, eventualmente, da configuração da ilicitude e, a partir daí, questionar quais seriam as consequências, os efeitos dessa ilicitude específica que poderia abarcar ou não a revogação da gratuidade. Eu não sei se eu consigo retroagir para considerar como ausência de um pressuposto, porque realmente... Mas isso não é um ato que vai se prorrogando ao longo do tempo? Eu não sei. Porque a gente pode, se houver, a própria lei diz que se houver alteração na situação, ela pode ser revista. Sim. Ou seja, isso não é um ato instantâneo. Bom, dei a gratuidade. Se você pode ter uma alteração, é porque eu sou a favor da tese do desembargador Luciano, sei que o desembargador do Câmara eu acho que não. A mim parece que naquele momento aquele requisito deixou de existir, porque senão como é que eu enxergo? Eu posso sancionar, mas não posso revogar? Não, mas para além da hipossuficiência, né? A questão da hipossuficiência poderia ser alterada em qualquer momento processual. Então, a questão da boa-fé ou má-fé também seria avaliada, né, gradualmente ao longo do processo. Eu não tinha pensado nisso. Mas sim, me parece interessante. Acho que é possível. Mas eu realmente preciso refletir. Agora, posso falar? Não sei, é para dizer agora. Se for contra, é discordar. Então, muito obrigado pela atenção que me ouviu. Eu sou contra isso tudo que vocês falaram. Veja, deixa eu só definir um ponto aqui. Uma coisa é falar sobre o tema de lege lata, outra coisa é falar de lege ferenda. De lege ferenda não me incomoda, nem um pouco, a previsão que dependeria de modificação legislativa, a meu ver, desta sanção. Constatada a má-fé, revoga-se a gratuidade de justiça, enfim. E como isso estaria escrito na lei é outro problema, que é um problema do legislativo. Mas aí de lege ferenda.
de lege lata, diante do que nós temos no ordenamento jurídico vigente, com todas as vênias devidas, com as minhas homenagens, mas eu não concordo. Primeiro, não tenho dúvida de que é sanção. E sanção tem que estar expressamente prevista. Segundo lugar, definitivamente não me parece adequado comparar isto com o que está no 139, inciso 4º. Qualquer que seja a leitura que se faça do 139, inciso 4º, a minha é uma leitura muito restritiva. Porque eu sustento que, com a ressalva do caso específico da execução de alimentos, em que há compatibilidade no nosso ordenamento jurídico entre medidas de execução que incidem sobre a pessoa do devedor e restrição de liberdade. E, portanto, se é possível confinar o devedor numa cela, penso que é possível confiná-lo num país e tirar o passaporte dele. Porque seria uma restrição de liberdade menos intensa. Mas feita esta ressalva, não admito nenhuma medida executiva que incida sobre a pessoa, então não aceito suspensão de passaporte, não aceito suspensão de carteira de habilitação, porque isso me parece que é um retrocesso à Lex Petelia Papiria, ao tempo anterior à Lex Petelia Papiria. No ano de 326 da era cristã, se estabeleceu que medidas executivas incidem sobre os bens. E o Código de Processo Civil diz com todas as letras: o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Portanto, medidas executivas só podem incidir sobre bens e não sobre a pessoa, com a ressalva da execução de alimentos. Mas ainda que não fosse assim, medidas executivas não são medidas sancionatórias. Execução não é sanção. O professor Barbosa Moreira já demonstrou isso à exaustão, demonstrando o erro na tese de Liebman, que tratava a execução como sanção e que nunca foi aceita por ninguém na Itália. Embora tenha tido alguns seguidores no Brasil que, como dizia o professor Barbosa Moreira, aceitavam a teoria de Liebman porque era de Liebman, porque se refletissem não a teriam aceitado. Execução não é sanção. Os meios executivos ou são subrogatórios ou são coercitivos. Eles não são sancionatórios e, portanto, o paralelo não me parece adequado. E não me parece possível pensar que o problema está na formação do ato, porque a má-fé pode ter surgido depois do ato, depois da formação do ato. Portanto, a parte poderia estar de boa-fé ao tempo em que requereu a gratuidade e não estar mais depois, porque ao longo do tempo algo surgiu. E aí me parece até adequado o paralelo com a possibilidade de revogação da gratuidade por mudança da situação financeira. Por quê? Porque esta revogação produz efeitos ex nunc e não ex nunc. O que mostra que na formação o ato era perfeito. Então, dizer que a má-fé leva a uma retroação da revogação da gratuidade parece absolutamente inaceitável. Se fosse o caso, para frente. Se fosse o caso, o que para mim não parece adequado, porque para mim é sanção e tem que estar expressamente previsto em lei. Mas se for o caso de admitir, para frente e não para trás. Ex nunc, não ex tunc, enfim. Com expressões que todo mundo conhece, né? Ex nunc, todo mundo. Tem que pensar antes de falar. Eu conheci um que dizia ex nunc e ex tunc. Mas enfim, então eu divirjo dessa possibilidade por esses fundamentos, mas eu quero fechar voltando ao começo. Não me incomoda a ideia de lege ferenda. Bom, a gente tem alguns poucos minutos ainda, e se alguém tiver uma pergunta a fazer, também respeitando o tempo de duração do evento, aqui. Se alguém se animar, então temos uma pergunta.
Primeiro, bom dia a todos, parabéns pelo evento, realmente foi magnífico. Me surgiu uma dúvida aqui, eu sou Francisco Sancler, sou servidor do PROCON, fiquei com duas dúvidas. Primeiro, a do desembargador Alexandre Câmara, se é possível interpretar o negócio jurídico processual de maneira implícita, como no caso da denunciação da Lídia. Então, se é possível interpretar, uma pergunta para o desembargador Alexandre Câmara, um negócio jurídico processual implícito, se admitir. E para a doutora Fernanda, que expôs duas preocupações sobre a interpretação da boa-fé, se poderíamos acrescentar mais uma. Isso não aumenta o poder discricionário do juiz? Não dá uma discricionariedade muito ampla para o magistrado interpretar a boa-fé? Então, são duas perguntas, agradeço a oportunidade. Muito bem. Bom, agradeço a pergunta. Sim, né? E acho que uma das reações à técnica legislativa de cláusula geral, à inclusão de princípios jurídicos, foi justamente o receio, né? Uma reação negativa de parcela, seja da doutrina, de operadores do direito, advogados, de que o juiz teria muitos poderes, né? Então, assim, temos que temer a decisão dos juízes, temos que temer os juízes. Eu acho que não, né? Eu prefiro, inclusive, que nós tenhamos no nosso ordenamento, eu concordo muito com a fala do doutor Alexandre Câmara aqui, de que os princípios, eles servem para fechar. Exatamente, eles abrem no sentido de nos permitir uma oxigenação permanente, mas são os princípios que nos dão unidade sistemática, então eles fecham. Eles realmente têm essa função essencial de fechar. Me parece extremamente essencial que esse papel seja desempenhado pelo magistrado que está ali analisando o caso concreto. Nós não temos como ter soluções a priorísticas e padronizadas, porque as situações são muito diferentes. Um contrato de seguro, dependendo das partes, dependendo ali do objeto, da cobertura, é seguro de pessoa, é seguro de coisa, e aquele objeto ali, mesmo a gente considerando, por exemplo, um seguro de coisas, eu estou diante de um bem material importante para nós, pessoas individualizadas nas nossas relações, eu estou falando de um bem empresarial, eu não sei. Então, realmente, eu preciso ter esse espaço de atuação do magistrado. É claro que gera algum tipo de, não sei como vai ser a decisão. Para isso, o que nós temos? A obrigatoriedade de fundamentação. Então, o que se espera é que o magistrado fundamente adequadamente ali a sentença, nos indique qual foi a interpretação da boa-fé, e aí eu falo boa-fé, poderia ser também função social, mas qual foi a interpretação para aquele caso ali concreto, considerando a situação das partes, considerando o objeto da relação jurídica contratual, ele vai explicitar a motivação e vai nos permitir o quê? Recorrer. Então, acho que num ambiente democrático, né, dentro de um processo democrático, o que nós esperamos é justamente isso, que as sentenças, que as decisões, de uma forma geral, sejam motivadas, explicitem ali, né, a motivação daquela decisão, nos permitindo, se for o caso, exercer o direito recursal. Mas eu não tenho receio dos princípios e da concretização dos princípios, e não só dos princípios, né, gente? Se a gente pensar, artigo 157, lesão, quem vai me dizer o que é lesão é o magistrado. Eu não tenho como dizer para vocês se é ou se não é lesão, qualquer situação. Né? Então, nós temos uma série de conceitos jurídicos indeterminados que são efetivamente preenchidos pelos magistrados, e tem que ser assim, para que a situação ali das partes, para que a situação efetiva, real, ela seja refletida, ela seja considerada. Senão a gente começa a reproduzir, né, respostas prontas e sem levar em consideração ali os aspectos relevantes daquele caso e das partes envolvidas. Então, eu acho que a nossa salvaguarda é justamente a motivação das decisões e esse compromisso e obrigatoriedade, claro, do magistrado em indicar ali como se deu o preenchimento daquele conceito jurídico indeterminado, para que nós possamos conhecer as motivações. Quando eu
pedir para a professora Fernanda responder primeiro, eu estava de má fé. Eu estava de má fé porque eu achava que eu mais ou menos sabia a linha que a resposta dela seguiria. E não me equivoquei. E eu queria falar depois. Eu não vou divergir, não. Mas eu quero explicar por que eu queria falar depois. É que eu sou... Isso não é... Para quem não me conhece, não é segredo. Eu sou um inimigo feroz de qualquer discricionariedade judicial. Aliás, o doutor Sancler sabe disso. Eu sustento que juiz não tem poder discricionário nunca. Ponto parado. Agora, a gente tem que estabelecer algumas coisas aqui. Discricionariedade implica dizer liberdade na determinação das consequências. Conceitos jurídicos indeterminados geram alguma subjetividade na fixação dos antecedentes e não na determinação das consequências. Por isso, e mais uma vez eu invoco o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, conceitos jurídicos indeterminados não levam a decisões discricionárias nunca. Porque veja, ela deu o exemplo da lesão, lá do artigo 157 do Código Civil. Discricionariedade haveria se o juiz pudesse dizer, embora tenha havido lesão, não há o que indenizar. Aqui há algum espaço de subjetividade para dizer o que é e o que não é lesão. Mas se o juiz disser que há lesão, ele tem que condenar a indenização. E se ele disser que não há, ele tem que dizer que não há indenização sem pago. Então não há liberdade na determinação da consequência. O que há é algum subjetivismo na fixação dos antecedentes. Isso não é discricionariedade. Agora, daí surge um outro problema. Como é que nós controlamos o juiz na determinação dos antecedentes? Será que esta indeterminação permite ao juiz dizer o que ele quiser? E aí a resposta é não. Qual é a chave para controlar o juiz? Artigo 926 do CPC. Os deveres de coerência e integridade. Quando o juiz vai decidir sobre boa-fé, ele tem que perceber que a decisão dele não é o marco zero sobre a interpretação da boa-fé. Muito já se disse na doutrina e na jurisprudência sobre boa-fé. E a decisão que ele vai proferir naquele caso é mais um capítulo dessa história. Ele deve, portanto, levar em consideração tudo aquilo que já se produziu sobre boa-fé. Integridade. E deve produzir uma decisão que respeite isto que se produziu antes. Coerência. Porque a coerência é a chave da integridade. Daí a relevância do artigo 926 do CPC. Porque se o juiz disser sobre boa-fé, ou sobre qualquer outro desses conceitos, o que ele quiser, a decisão dele viola os deveres de coerência e integridade. E, portanto, ela tem que ser modificada. E se ela transitar em julgado, cabe ação rescisória, por violação de norma, porque os deveres de coerência e integridade são deveres normativos. Mais do que isso. O controle da coerência e da integridade se faz pela fundamentação. E a professora Fernanda foi perfeita. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 2º do CPC, diz, não se considera fundamentada a decisão judicial que invoca conceitos jurídicos indeterminados sem demonstrar a justificativa de sua aplicação concreta no caso. Então, não adianta fazer uma invocação vaga, estou decidindo assim com base na boa-fé. Nem adianta reproduzir uma definição doutrinária de boa-fé, que isso é uma justificação abstrata, não é a concreta. Tem que mostrar como é que a boa-fé se aplica naquele caso. Por que aquilo é respeito à boa-fé ou por que aquilo não é respeito à boa-fé? E se numa análise que se faça dessa decisão, se chegar à conclusão de que aquela era mesmo a decisão correta para aquele caso, então ela é uma decisão que respeita o ordenamento jurídico e, portanto, ela deve ser preservada. Então, há controle da decisão judicial. O sistema prevê mecanismos de controle e isto não implica nenhum tipo de discricionariedade. Discricionariedade a gente tem na ponderação à brasileira, da importação mal feita da teoria do Alex. Isso não é discricionariedade. Com relação à pergunta que me foi diretamente dirigida. Negócios processuais são negócios jurídicos.
negócios jurídicos só são inválidos por vício de forma se não seguirem a forma prescrita ou se seguirem forma defesa em lei. Para alguns negócios jurídicos, há forma prescrita em lei. Por exemplo, convenção de eleição de foro. Mas para alguns negócios não há forma prescrita. E se não há forma prescrita, nem forma defesa em lei, o negócio jurídico processual é de forma livre. E, portanto, nada impede que ele seja celebrado por um modo que não seja o tradicional de um instrumento escrito. Porque nós trazemos para a teoria do negócio processual toda a teoria geral do negócio jurídico do direito civil. Então nós temos negócios jurídicos que são celebrados oralmente. Eu já tive, na minha frente, negócio jurídico celebrado pelas partes oralmente durante uma sessão de julgamento. Foi um caso de um agravo de instrumento em que se decidiu converter o julgamento em diligência para a realização de uma perícia. E era um agravo de instrumento contra uma decisão que concedia uma tutela provisória, com prazo para cumprir e multa pelo descumprimento. Quando se deliberou pela conversão em diligência, o agravante, que era o réu, pediu a palavra e disse o seguinte: eu só queria um esclarecimento. Enquanto isso, a decisão de primeiro grau está valendo ou não está valendo? Nós dissemos, tá, enquanto isso ela está valendo. Falou, então, se eu não a cumprir, eu posso ser executado pela multa. É isso? Aí o advogado do agravado disse assim: eu me comprometo a não executar a multa enquanto o agravo não for julgado. Se o problema é esse, eu me comprometo. Aí ele falou, bom, se ele se compromete, então eu nem vou entrar com embargo de declaração, nada dessa conversão em diligência. Eu aceito sem problema nenhum, porque o meu medo é ter que pagar a multa. O que houve ali? A celebração verbal de um pacto de não petendo, que é um dos modos mais conhecidos de se celebrar um negócio processual. A gente não pode confundir a forma do negócio com a documentação, a prova do negócio. Tudo que acontece no processo tem que ser documentado. Ainda que a forma seja livre, tem que ser documentado. Então, o que nós fizemos nesse dia? Fizemos constar da minuta de julgamento, e isso foi para os autos, que o negócio processual tinha sido celebrado oralmente. E assim como nós podemos ver um negócio processual oral, com manifestação expressa de vontade de ambas as partes, nós podemos ter casos em que a manifestação de vontade se dá pelo silêncio. Porque o silêncio é uma forma de manifestação da verdade. Há uma conhecidíssima obra de um outro jurista que honrou este tribunal, que foi o desembargador Serpa Lopes. O silêncio como manifestação de vontade. E no direito civil ele se dá de uma maneira, no direito processual de outra. Mas no direito processual o silêncio é também interpretado como manifestação de vontade. E, portanto, é possível admitir-se um negócio processual celebrado sem que tenha sido pela forma escrita. Bom, começamos no horário, vamos terminar no horário também. Queria, em nome do Fórum de Direito Processual Civil, e acho que posso falar em nome do Fórum também de Direito Civil da EMEG, saudar primeiro os que estão presentes aqui hoje, até esse horário, antes do almoço. A professora Fernanda, que esteve aqui hoje, não preciso dizer da qualidade da sua exposição, novamente, isso é público e notório, incontroverso. Igualmente, desembargador Alexandre Câmara, também ao nosso desembargador Ricardo Alberto, digo desembargador porque ele é juiz convocado no tribunal, mas não desce mais. Então, se não desce mais, para mim, já está no caminho de ser. E é flamenguista, então, todos os motivos. Saudar sua participação como debatedor aqui também. Antes de entregar os certificados, a pedido do diretor-geral, divulgar 2 eventos que estão ocorrendo. Um ocorrendo hoje, agora na parte da tarde, e um nos próximos dias. Eu sem óculos também não vou conseguir ler, né? Um ocorre agora no antigo Palácio da Justiça, aqui do lado, Tribunal do Júri. Mulheres, a hora e a voz. Direitos, conquistas e desafios, com, dentre outros, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não avisei antes, senão esvaziar o nosso auditório aqui. Começou meio-dia, então quem correr lá pode, de repente, fazer uma selfie com ele. E tem aqui o seminário do dia 17, a magistratura que queremos, esse aqui ainda tem um tempinho,
palestrantes confirmados: professor Lênio Streck, Sérgio Bermudes, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Heraldo Pereira, Carolina Brígido, e palestra especial do professor Brian Gart, que é coautor de Acesso à Justiça, junto com o Mauro Capelletti, que é uma obra imperdível e necessária. Então, falar uma palestra que é imperdível. 17/6, de 10 às 5, aqui no Antônio Carlos Amorim, no 4º andar. Então, passo aqui ao desembargador Marco Aurélio. Posso dar... Não, você vai dar a doutora Fernanda. Mulheres, a hora, a vez e a voz, eu dei o primeiro. Estou falando aqui do evento? Não. A hora, a vez é dela. Passo a O certificado Fernanda, do DVD. a remuneração da emérita. Quero certificar Certificado do DVD. O desembargador André já falou que o DVD, ninguém mais tem um DVD em casa para passar, então em breve vamos trocar isso aqui para um pendrive. Sei que o pendrive ainda é uma coisa. nosso provocador aqui. Obrigado a todos, até o próximo evento. Obrigado, até o próximo evento. Thank